Olá, eu sou Eduardo Amâncio, sou aluno aqui do Instituto de Física de São Carlos, sob orientação do professor Daniel Vanzella, e agora eu vou apresentar um pouco do meu projeto de mestrado, que é sobre energia de vácuo na cosmologia moderna. Bom, começando com um pouco de contexto e motivação, nos últimos 20 anos a gente teve um avanço sem precedentes no nosso entendimento do universo em larga escala, principalmente devido ao desenvolvimento de técnicas e tecnologias de observação cada vez mais precisas, que permitiram para a gente uma determinação precisa de parâmetros cosmológicos, com apenas alguns pontos percentuais de incerteza. Isso permitiu para a gente entender um pouco melhor como que é a distribuição de matéria e energia do universo, e em particular permitiu que a gente descobrisse uma forma de energia escura, que vem dominando a atual expansão do universo, tornando essa expansão acelerada, e também dá indícios para a gente de que teria ocorrido um período inflacionário de expansão nos primórdios da história do universo. E o que essas duas fases de expansão têm em comum é que elas teriam sido governadas por formas de energia cujas características são comuns à energia de vácuo de campos quânticos. Dessa maneira, esse projeto tem como objetivo analisar cenários cosmológicos nos quais a energia de vácuo ela pode desempenhar um papel importante, através de um estudo detalhado de teoria de campos em espaços curvos, tanto o seu formalismo clássico quanto sua posterior quantização, possibilitando que a gente obtenha e eventualmente renormalize, no caso quantizado, o tensor energia-momentum desses campos e daí passar a analisar seus efeitos em diferentes cenários inflacionários. Bom, vamos começar falando um pouco de cosmologia, do modelo cosmológico padrão, lambda CDM. O nosso entendimento do universo em larga escala, tal como a gente tem hoje, ele começou aproximadamente 100 anos, com a teoria da relatividade geral de Einstein e com o aperfeiçoamento de observações cosmológicas, né? E com a teoria da relatividade geral de Einstein, a gente consegue descrever o nosso universo em excelente acordo observacional com um modelo cosmológico muito simples, que assume que a distribuição de matéria no universo é homogênea e isotrópica, o que é válido para grandes escalas, e essa métrica ela é descrita pela métrica de Friedmann-Robertson-Walker, que é dessa forma aqui. E, bom, ela difere do caso não relativístico, né, pré-relativístico, digamos, primeiro por esse fator de escala aqui, que é uma constante dependente do tempo, né, e que é enfim, um fator de escala dependente do tempo, de maneira que agora a gente tem a possibilidade de ter um universo dinâmico, que está em expansão e em contração, cujo tamanho depende do tempo. E também quando a gente olha para seção espacial, a gente, além da opção tradicional de uma seção espacial plana, você tem a possibilidade de ter uma curvatura da seção espacial, que no caso de um universo homogêneo isotrópico, ela tem que ser constante no espaço inteiro, e ela poderia ser a princípio positiva, negativa ou nula, e segundo nossas observações, ela é muito aproximadamente nula, assim. A gente não consegue distinguir a curvatura observada de zero, essencialmente. E, bom, dessa métrica de Friedmann-Robertson-Walker, a gente consegue as equações dinâmicas para a evolução do nosso universo, a partir da sua distribuição de matéria e energia, né? E, em particular, para testar esse modelo, a gente mede alguns poucos parâmetros cosmológicos, né? Esse é um modelo bastante simples e restritivo, que tem poucos parâmetros livres. Então, um dos parâmetros que a gente mede é o parâmetro de Hubble, que é a taxa de expansão fracional do universo. Tem um parâmetro de desaceleração. E um que eu listei aqui também é o redshift cosmológico, né? Se você tem um fóton, um raio de luz que é emitido num tempo t1 e medido num tempo t2, ele vai sofrer um redshift à medida que ele se propaga no universo em expansão, e medindo luz que é emitida em diferentes instantes da história do universo, a gente consegue retraçar a sua história de evolução. E, bom, apesar desse modelo ter excelente sucesso experimental a partir da medida desses poucos parâmetros aqui, a gente tem dificuldades de explicar, primeiro, certas coincidências que aparecem nesse modelo. Em primeiro lugar, por que nosso universo em larga escala é tão homogêneo e isotrópico, sobretudo quando a gente vai muito para o passado. E por que, dentre todos os valores possíveis de curvatura, a gente tem uma curvatura que é ou nula ou muito próxima de nula, de maneira que a gente não consegue distinguir essa curvatura de zero. E um outro problema que aparece é que, bom, a partir da medida desses parâmetros, a gente consegue aferir o conteúdo de matéria e energia do universo,
E a matéria que a gente afere gravitacionalmente, ela é muito diferente da matéria que a gente observa eletromagneticamente, seja de maneira direta ou indireta. Em particular, isso é bastante estranho quando a gente olha para essa segunda equação dinâmica aqui, que fala sobre a aceleração do universo, e a gente nota que, caso a gente tenha matéria que siga condições usuais de densidade de energia positiva e pressões não negativas, a gente deveria sempre ter uma desaceleração positiva, ou seja, o universo deveria estar sempre desacelerando por conta da gravidade. Só que o que a gente sabe é que, na verdade, o nosso universo está acelerando, e, bom, o nosso quadro atual de entendimento da distribuição de energia do universo é dessa forma aqui. Apenas 5% desse conteúdo é matéria bariônica, que a gente sabe do que é feito. A gente tem outros 25% que a gente precisa para explicar, que a gente precisa de matéria escura para explicar estruturas em menor escala, por exemplo, velocidade de rotações de galáxias, formação de estruturas, esse tipo de coisa. E no universo em larga escala, a gente tem esse fator ainda mais esquisito, que é a energia escura, que essencialmente promove a aceleração da expansão do universo. E ela apresenta características muito exóticas, a começar pelo fato dela não formar nenhuma estrutura, né? Ela parece se distribuir de maneira muito homogênea no universo, e ela teria que apresentar pressões extremamente negativas para fitar o nosso modelo de constante cosmológica. Bom, vamos falar um pouco então da energia de vácuo. A forma mais simples que a gente consegue codificar a energia escura é, como eu mencionei anteriormente, uma constante cosmológica, e ela entraria nas equações de Einstein dessa maneira aqui, né? E, bom, se você quer considerar essa contribuição como um tipo de energia, né? Toda matéria ou energia que você tem no universo homogêneo isotrópico, ela tem que ser descrita por um tensor energia-momentum dessa forma aqui, de uma forma de um fluido perfeito, e em particular, para dar um termo que é proporcional à métrica estritamente, você quer cancelar esses outros termos, você tem que ter uma pressão que vale exatamente menos a densidade de energia. E, bom, dessa maneira você tem uma forma de energia que tem uma pressão extremamente negativa, né? E essa pressão negativa faz com que ela receba trabalho da expansão do universo e se torne cada vez mais dominante à medida que o universo expanda. Para visualizar um pouco melhor essa questão, bom, se a gente considera uma equação de estado simples dessa forma aqui, né, de uma pressão proporcional à densidade de energia, a gente vai obter uma quantidade conservada associada a essa densidade de energia, que é dessa forma aqui, a densidade de energia vezes uma potência do fator de escala do universo, que é dada por isso. E, bom, no caso de matéria usual, que ou tem pressão nula ou positiva, à medida que o universo se expande, ou essa energia simplesmente é diluída no espaço, ou ela é diluída e, além disso, realiza trabalho sobre a expansão do universo, de maneira que essa densidade de energia ela tem que decair, no mínimo, com velocidade A-3, né? No caso da energia escura, pelo contrário, com W aqui igual a -1, ela recebe expansão da energia do universo, né? Por ter pressão negativa, ela recebe trabalho da expansão do universo, e numa taxa tal que sua densidade de energia permanece sempre constante. Então, à medida que o universo expande, enquanto as outras formas de energia são diluídas, a energia escura ela permanece com densidade sempre constante, se tornando cada vez mais dominante. Bom, falando agora um pouco de onde a gente encontra energias com características tão exóticas, né? A gente observa isso em energia de vácuo de campos quânticos. Em particular, já em espaço-tempo plano, a gente consegue observar efeitos não triviais da energia de vácuo, por exemplo, o efeito Casimir. Nesse efeito, essencialmente, você coloca duas placas condutoras paralelas, dispostas muito próximas uma da outra, com uma separaçãozinha B, e o confinamento do campo eletromagnético entre essas placas muda um pouco as condições de contorno do campo, de maneira tal que ele passa a apresentar uma densidade de energia negativa lá dentro e, por consequência, ele passa a exibir uma pressão negativa também, de maneira que essas placas elas tendem a se atrair, isso inclusive medido experimentalmente. No caso do nosso projeto, a gente busca entender melhor a energia de vácuo em espaço-tempos curvos, né? Em particular em espaço-tempos com assimetrias de Friedmann-Robertson-Walker. E a gente gostaria de obter casos de energia de vácuo que reproduzam para a gente, particularmente, modelos de constante cosmológica ou modelos parecidos com ela, que são os que a gente observa no nosso universo. E que
ajudem a gente a modelar tanto o período inflacionário primordial quanto o atual período de expansão acelerada do universo. Então, bom, só fazendo um pouco um tour pelas ferramentas necessárias para estudar essa energia de vácuo, né? Primeiro, a gente começa de um estudo muito detalhado de teoria de campos em espaços curvos, começando pelo formalismo clássico. Então, tipicamente você descreve sua teoria a partir de uma ação, que a gente quebra num termo que é puramente geométrico, né? Que é gravitacional, e um termo de matéria. Então, a ação da gravidade é dada por isso daqui, e você tem a ação dos seus campos de matérias, que é a integral de uma densidade lagrangiana. E bom, extremizando essa ação com respeito aos seus campos, né, você obtém as equações de Einstein, extremizando em relação à métrica, né, e você também obtém as equações de Euler-Lagrange, quando você extremiza com respeito a seus campos de matéria. E, bom, aqui nas equações de Einstein aparece para a gente o tensor energia-momento do nosso campo, né, que é o que interessa para a gente calcular, para entender o seu efeito dinâmico na expansão do universo. E, bom, já a nível clássico aparece para a gente efeitos interessantes, não triviais dessa energia de vácuo, né? Tem modelos simples e bastante interessantes para a gente explorar. Por exemplo, um campo escalar com quebra espontânea de simetria. Se a gente considera um campo escalar com a lagrangiana dada por essa forma aqui, com um potencial desse modelo, lambda φ4, né? Você tem dois estados de vácuo estáveis que são disjuntos, e isso vai apresentar para a gente uma quebra espontânea de simetria, eventualmente, e já dá efeitos interessantes da energia de vácuo em suas configurações de equilíbrio. E, bom, avançando para a quantização de campos de matéria em espaço-tempo de Friedmann-Robertson-Walker, a gente planeja, então, obter a versão quantizada do tensor energia-momentum, né, e renormalizá-lo, e a partir desse valor renormalizado, o tensor energia-momentum, a gente pode explorar seus efeitos dinâmicos em diferentes cenários inflacionários. Então, bom, era isso que eu tinha para dizer. Eu deixo aqui meus agradecimentos ao CNPq, que é a agência de fomento que financia o meu mestrado. E muito obrigado e boa tarde para vocês.